Quero falar sobre os momentos difíceis da nossa vida. Todos nós passamos por momentos difíceis, não é verdade? Todos nós passamos por momentos de escassez, por momentos que nos trazem angústia, sofrimento, e nesses momentos nós precisamos lembrar quem nós somos e qual é o Deus que servimos. Peço que você abra sua Bíblia comigo no Salmo de número 42. Fique de pé comigo para a leitura das Escrituras. Diz assim a palavra do Senhor: como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Minhas lágrimas têm sido o meu alimento, de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo: onde está o seu Deus? Quando me lembro destas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e de ação de graças entre a multidão que festejava. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. A minha alma está profundamente triste, por isso de ti me lembro, desde a terra do Jordão, das alturas do Hermon, desde o monte Mizar. Abismo chama abismo, ao rugir das tuas cachoeiras, todas as tuas ondas e vagalhões se abateram sobre mim. Conceda-me o Senhor o seu fiel amor de dia, de noite, esteja comigo a sua canção, é a minha oração ao Deus que me dá vida. Direi a Deus, minha rocha: por que te esqueceste de mim? Por que devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo? Até os meus ossos sofrem agonia mortal, quando os meus adversários zombam de mim, perguntando-me o tempo todo: onde está o seu Deus? Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Oremos. Deus querido, que bom é estar em tua casa, Pai, em tua presença. A tua presença, a abundância de alegria, Senhor. A tua presença, Senhor, ó Deus, a abundância de paz. A tua presença somos curados, sarados, ó Deus, onde médico algum consegue alcançar, o Senhor alcança. Eu não conheço a história desses irmãos aqui, Pai, mas tu conheces cada um de nós. Tu sabes, Senhor, aqueles que estão diante de desafios, diante de momentos angustiantes. Sabes até, Senhor, aqueles que futuramente, Senhor, vão passar por momentos difíceis, e essa palavra, Senhor, os fortalecerá. Por isso eu clamo a Ti nessa hora, Pai, em nome de Jesus, troveja sobre nós a Tua palavra e fala conosco, Senhor. Precisamos ouvir a Tua voz, precisamos ouvir, Senhor, a Tua palavra. Alimenta-nos nessa noite, ministra sobre nós, Senhor, ó Deus, com poder e glória. Abrimos o nosso coração diante de Ti. Se você quer ouvir a palavra do Senhor, diga a Ele: Senhor, eu quero ouvir a Tua voz. Isso, Senhor, nós queremos ouvir a Tua voz. Nós abrimos o nosso coração a Ti, Pai, e Te pedimos: fala conosco. Pai, eu tenho minhas limitações. Eu sou um vaso pequeno, mas eu posso transbordar, Senhor. Usa-me, Senhor, ó Deus, conforme a Tua vontade. E fala, Senhor, comigo e com cada um que aqui está. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém. Pode sentar-se. Este salmo começa declarando: como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por Ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Por alguma razão, o salmista estava longe do templo do Senhor. Por alguma razão, o salmista foi obrigado a manter-se longe de Jerusalém.
Naquela época, Jerusalém era o lugar onde estava o templo, era o lugar que Deus havia escolhido para colocar ali o seu trono. Era o lugar que o povo afluía para louvar a Deus, para apresentar seus sacrifícios, seu louvor, para ouvir também as Escrituras, para ter comunhão com Deus. E o salmista estava longe deste lugar. Naquele momento da história, muitos séculos antes de Cristo, era aquele lugar, o templo, o único acesso do homem a Deus, o Todo-Poderoso. E primeiro, antes de continuar, temos que entender o seguinte: quem ama a Deus sente falta de Deus. Quem ama Jesus anseia por Ele. Quem ama o Senhor quer estar na presença de Deus. Mas quem não ama a Deus não sente falta. Quem não ama o Senhor tem dificuldade até mesmo de vir à igreja, de estar na casa de Deus, porque para ele isso não é importante. Mas este que escreveu o Salmo era um homem que amava Deus, queria estar na presença do Senhor. E ele entendia que o maior desgosto, a maior tristeza de um homem, de uma mulher, é estar longe do Deus Todo-Poderoso. É estar distante de Deus, da presença de Deus. É perder a comunhão com o Senhor. Na minha juventude, me desviei da vontade de Deus, me desviei da presença do Senhor. E certa vez entrei num culto e eu comecei a falar com Deus, e todos estavam louvando e sentindo a presença de Deus, pessoas chorando, pessoas se alegrando, pessoas sorrindo, de mãos levantadas, e eu não sentia a presença de Deus. Eu estava como esse salmista, longe, dentro da igreja e longe de Deus. E eu clamei ao Senhor, eu falei: Senhor, tem compaixão de mim. Eu sei que eu pequei, eu sei que eu errei, eu sei que fiz tudo contrário à tua vontade, mas ficar longe da tua presença, Senhor, é terrível. Tem compaixão de mim. E o Senhor, pela sua infinita graça e compaixão, irmãos, como Deus é bom. Amém. Ele é maravilhoso, Ele é misericordioso. Pela compaixão do Senhor, o Senhor fez pingar sobre mim uma gota da sua presença. Meu coração se encheu de alegria, e eu falei: Senhor, nunca mais eu quero sair da tua presença. Amém. O pior lugar para estarmos é longe de Deus. O pior lugar para estarmos é distante do Senhor. O sofrimento expresso aqui neste salmo não era por outro motivo. O sofrimento expresso aqui pelo salmista era a falta da presença de Deus. E você que está aqui nessa noite, se alegre, porque o Senhor está aqui no meio de nós. Glória a Deus. Você teve o privilégio de sair de sua casa e caminhar e vir até a igreja. Isso já era um presente de Deus para nós. O salmista estava distante. Ele sentia a falta da festa que está na presença do Rei. Nós estamos cultuando ao Senhor, mas em meio ao culto, nós somos abençoados. No meio do culto que prestamos a Deus, nós somos tocados pelas mãos do Senhor, nós somos curados, nós somos renovados, nós somos fortalecidos, somos alimentados. É na presença de Deus que a nossa vida faz sentido. Você já se sentiu longe de Deus? Você já se sentiu, já experimentou a sequidão, o deserto que é viver longe da presença de Deus? Era assim que aquele homem se sentia. E o próprio Jesus, em meio à sua pregação no monte, diz assim em Mateus 5,6: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados aqueles que têm fome de Deus, sede de Deus, que amam a presença do Senhor, porque serão satisfeitos. E o salmista diz: eu tenho sede do Deus vivo. O salmista, ele não tinha sede de qualquer Deus. Ele não queria apenas ir à igreja ou ir ao templo, saciar uma necessidade para a sua vida religiosa. Ele não queria apenas suprir uma necessidade da sua espiritualidade, da sua religião. Ele estava com saudade da presença do Deus Altíssimo.
ele carecia, ele queria ouvir a voz de Deus, louvar o Senhor, glorificar o Senhor. E ele pergunta: quando poderei entrar na presença de Deus? Quando poderei? Nós precisamos ansiar por aquela presença de Deus, amar a presença de Deus. Nós estamos nos 500 anos da Reforma, precisamos voltar às bases do Evangelho, porque nós, a igreja no geral, não falo a nossa igreja, a denominação, nem essa igreja local, a igreja de Cristo no Brasil se transformou numa igreja que não está buscando o Senhor, numa igreja que quer que o Senhor faça a vontade de cada uma das pessoas que ali participam, a igreja que quer as bênçãos e não o abençoador, a igreja que procura Deus só se o Senhor fizer a nossa vontade. A igreja no Brasil se transformou na igreja da mandinga. Que coisa terrível! Onde é uma rosa para levar para casa, é um sal para botar na comida do marido que ele vai se converter. É uma igreja sincrética, como era no passado. Às vezes, num culto evangélico é difícil você discernir que se é um culto evangélico ou se é uma religião qualquer, ou se é um culto qualquer. Precisamos voltar às bases do Evangelho, amém, queridos? Amém. Precisamos voltar às Escrituras, precisamos buscar e ansiar pela presença de Deus, pelo simples fato dele ser o Deus Todo-Poderoso que nos criou, amém, nos amou, a ponto de entregar seu Filho por nós. Amém. Devemos sair de casa e dizer: Senhor, eu vou te cultuar porque Tu és maravilhoso, santo, tremendo e poderoso. Devemos sair de casa com alegria para vir servir ao Senhor. Quando você pegar nesses instrumentos, teu coração se encha de alegria. Quando você estiver na portaria trabalhando, diga: Senhor, obrigado pelo privilégio de estar na Tua presença e te servindo. E se você tiver a oportunidade de servir a Deus na igreja de gente pequena, como que chama aqui a igreja de gente pequena? Ok. Servir a Deus na igreja de gente pequena, se alegre, porque você está pastoreando os futuros líderes da igreja, missionários, mulheres e homens de oração que em breve estarão liderando a igreja. Eles já são a igreja, mas em breve estarão liderando a igreja. Então se alegrem por servir ao Senhor. Amém, queridos? Amém. Mas o salmista estava angustiado, estava triste. Ele diz assim: minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo: onde está o seu Deus? A distância de Deus e a presença dos seus inimigos levou o salmista a clamar pela ajuda do Senhor, e sua alma estava profundamente triste, e ele ficou abatido, como uma corça sem água, sedento de Deus. Como uma corça sem água. Situação difícil ao extremo, onde todos questionavam: onde está o seu Deus? Por que você está passando por essa aflição? E agora eu quero falar com os irmãos a respeito de angústia e tristeza. Todos podem passar problemas, mas quando o cristão, o crente em Jesus Cristo passa dificuldades, logo vem alguém e fala: puxa, mas você não é crente? Por que você está passando por isso? Você não é crente? Por que seu casamento está em dificuldade? Você não é cristão? Você não é cristão? Por que você está sem emprego? Você não é crente? Por que esse Deus não te cura? Tantas vezes somos afligidos por palavras como essa que desafiam a nossa fé. Desafiam a nossa fé. E falavam a mesma coisa para o salmista: onde está o seu Deus? Onde está? Por que você não clama por Ele? Ele te responde. E o salmista começa, no meio de toda aquela situação, começa a se lembrar como era maravilhoso
servir a Deus, como era maravilhoso estar na presença de Deus, como era maravilhoso, né, sair cantando, louvando ao Senhor. E ele fala: eu me lembro, pois costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, conduzindo o povo. Quando saía do arraial, ia até em direção ao templo, né, festejando, glorificando a Deus. E às vezes nós fazemos a mesma coisa. Vivemos das lembranças do tempo em que evangelizávamos, do tempo que cantávamos no coral, do tempo que servíamos na igreja, mas o Senhor te chama nessa noite a tomar uma posição de falar: Senhor, eu vou voltar a te servir com todo o meu coração, com toda a minha força. Eu não vou ficar vivendo apenas da lembrança, mas eu vou voltar, Senhor, a te servir de todo o meu coração. Eu vou voltar, Senhor, a ensinar na igreja de gente pequena. Eu vou voltar, Senhor, Deus, a te servir na igreja, porque esse é o meu chamado. Amém. Você sabia que ninguém aqui tem um chamado para ministério do banco, de ficar sentado somente ouvindo? Todos vocês, todos nós que cremos em Jesus Cristo, temos uma vocação, e a nossa vocação é ser discípulos de Cristo. E o discípulo de Cristo se assemelha a Ele. O discípulo de Cristo prega a palavra. O discípulo de Cristo ajuda na obra de Deus. O discípulo de Cristo serve. O discípulo de Cristo se alegra e festeja em poder ir ao templo, em poder vir à igreja e celebrar ao Senhor. Então, vamos olhar para o passado com alegria, mas vamos viver o presente também com alegria na presença de Deus. Amém, queridos? Amém. E no meio daquela tristeza toda, o salmista não tinha ninguém perto dele para dar uma força a ele. Talvez você já tenha passado situações como essa, aflito, angustiado, quando chega uma má notícia. Eu lembro bem que certa vez chegou uma terrível notícia. No mesmo dia, recebi o resultado do exame de meu filho Israel, que tinha uma gliose no cérebro. Um problema grave, aos nossos olhos, grave, diante das nossas possibilidades. No mesmo dia, chegou também um exame da minha esposa, dizendo que havia células cancerosas, células que indicavam um câncer. Nessa hora o chão foge, a angústia vem, a tristeza toma conta do nosso coração. E o salmista estava assim, angustiado, não tinha ninguém perto para dizer: olha, confia no Senhor. E o Espírito Santo de Deus, que é maravilhoso, mesmo quando você pensa que você está sozinho, o Espírito Santo está ao seu lado. O Senhor está ao lado daqueles que clamam por Ele. Mesmo nos momentos da má notícia, o Senhor está ao seu lado. No momento da festa, o Senhor está contigo. Mas no momento da dor, quando todos fogem, Jesus não sai de perto de você. Ele te carrega nos braços. Glória a Deus. Ele te carrega nos braços. E o salmista, o Espírito Santo, dá uma estratégia ao salmista e fala a ele: fale para você mesmo, tenha um diálogo consigo mesmo. E ele começa a dizer: por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que você está tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois eu ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador, o meu Deus. O meu Salvador, o meu Deus. Um diálogo entre a pessoa que crê firmemente e a fragilidade humana diante das dificuldades. Passar por angústia não é falta de fé. Passar por tristeza não é falta de fé. Não é que você seja um crente menor. Você é humano. Você é frágil. O Espírito Santo nos ensina aqui sobre a nossa fragilidade, e que a gente não tem que dar uma de Superman. Não somos super-homens, somos barro. Mas temos um Deus todo-poderoso que vela por nós. Glória a Deus.
o diálogo entre a nossa alma que vive na eternidade, porque aquele que crê em Jesus Cristo vive hoje e para sempre. Amém. Com sua mente firmada em Deus, seus olhos fitos no Senhor, certo de que todas as promessas de Deus se cumprirão. E o eu, que vive no tempo e no espaço, onde sua mente e seu corpo são submetidos às pressões que nos levam a nos angustiarmos. Todos nós passamos por pressões que nos levam à angústia e muitas vezes à tristeza. Devemos levar a sério isso. Mesmo crendo no Senhor de todo o coração, há momentos de fragilidade. O que fazer nesses momentos de fragilidade? Qual é a saída? Desistir de tudo? Abrir mão da fé? Não. Mas confessar, eu estou triste. E o salmista falou para o Senhor, ele teve a melhor atitude. Ele falou com Deus. E falar com Deus nós damos o nome de oração. Ele orou, falou com o Senhor, abriu seu coração. Ele não disfarçou a sua angústia nem a sua tristeza. Ele disse: Senhor, eu tenho sede, a minha alma está profundamente triste dentro de mim. Meus inimigos zombam de mim. Eu tenho sede de ti. Eu estou angustiado, estou triste. E o Espírito Santo diz para ele: comece a conversar consigo mesmo. E ele começa: por que você está assim tão triste, ó minha alma? Sabe qual é a estratégia que o Senhor dá aqui ao salmista? Além de falar consigo mesmo, o salmista critica a razão da sua angústia e a razão da sua tristeza. Ele diz: por que você está assim tão triste dentro de mim, minha alma? Espere em Deus, põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. O que ele está falando? Ele está colocando a razão da sua angústia, da sua tristeza, não diante da força dele mesmo. Ele está colocando diante do Senhor Todo-Poderoso. Espera em Deus. Nós somos fracos, mas o nosso Deus é forte. Nós somos limitados, mas o nosso Deus é ilimitado. Ele é o Deus onipotente, Ele tudo pode. E o Senhor que criou o universo pode sarar a ferida que está trazendo angústia e tristeza a você. Pode todas as coisas. Amém. Diz a Escritura: tudo é possível ao que crê. Você crê? Diga amém. Amém. Eu creio também. Eu creio. O caminho para sair deste poço profundo de tristeza e angústia é questionar, criticar, duvidar da razão de tanta dor e de tanta agonia. Ora, se o Senhor é o nosso Deus, por que estou tão angustiado? Eu posso colocar minha esperança nele. Quantos aqui já receberam um milagre do Senhor em sua vida? Eu já recebi vários. E sabe o que aconteceu depois dessa notícia? Da gliose no cérebro do Israel, do possível câncer. A minha esposa, oramos, choramos, abri meu coração, noites angustiantes, dias que podia estar o sol que fosse, parecia um dia nublado na minha vida, e eu falando: Senhor, eu espero em Ti, Senhor, eu espero em Ti, tem compaixão de nós, tem compaixão de nós. Tratamento, oração, e veio a notícia: está curada. Amém. Veio a notícia para o Israel: Israel, você está livre dessa medicação, isso não vai trazer nenhum problema para você, você vai prosseguir na vida, você não vai ficar paralisado. Essa gliose no seu cérebro não é apenas uma cicatriz de algo que ficou. Glória a Deus. Mas você vai ter vida plena. Amém. Queridos, quando vem a boa notícia, nós nos damos conta por que nos angustiamos tanto, por que nos entristecemos tanto, se o nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso. E o salmista aprende isso e diz para si mesmo: espere em Deus, põe a sua esperança no Senhor, pois ainda o louvarei.
o louvarei. Quando olhamos para trás, para a nossa história, nós vemos tantas coisas que o Senhor fez por nós, tantas operações de milagres, tantas portas que Ele abriu, tantas doenças que Ele curou, tantos livramentos, tanto amor, tanto cuidado. Então devemos olhar para o Senhor e dizer: Senhor, a minha esperança está em Ti. Às vezes colocamos nossa esperança no lugar errado. Colocamos nossa esperança em nós mesmos. Colocamos nossa esperança em nossos títulos. Você pode ter doutorado, mestrado, doutorado, pós-doc. Você pode ter estudado no exterior, mas isso não te garante nada. Você deve se esforçar, deve estudar bastante, deve lutar. Você que trabalha, deve trabalhar com afinco e para a glória de Deus. Mas sabe o que isso te garante? Nada. Quem nos garante a vida e a vitória aqui na eternidade é o Senhor, o nosso Deus. Então não coloque sua esperança na tua própria força. Não coloque sua esperança nem em pessoas. Eu digo à igreja lá em Macaé: irmãos, eu sou fraco, um dia eu posso cair, mas coloque seus olhos sempre em Cristo, não em mim. Olhe para Jesus, Ele é aquele que nos sustenta, é aquele que nos fortalece. Ele nunca falha. Às vezes nós colocamos esperança na promessa de pessoas e nos frustramos. Colocamos toda a nossa esperança, até mesmo em nossos filhos. Há pessoas que colocam os filhos na frente de Deus. A esperança deles, a alegria deles está nos filhos, e eles querem se realizar nos filhos. Eles querem que os filhos façam aquilo que eles não conseguiram fazer no passado. Eles endeusam os seus filhos. E eu amo muito os meus filhos, mas o lugar de Deus é de Deus. O senhorio é de Deus. Diz a Escritura: aquele que não abandonar pai, mãe, filho, filha, por amor de mim, não é digno de mim. Olha que coisa séria isso. Que coisa séria é esta. Então onde está a sua confiança? Está em você mesmo? Você, quando se angustiar, você não vai conseguir sair da angústia. Mas se a sua confiança nessa noite for colocada no Senhor, mesmo você passando por tribulações, mesmo a má notícia chegando, você vai sair do poço de tristeza e de angústia, porque como salmista, você coloca a sua esperança em Deus, e pode ter certeza que ainda você o louvará. Amém. Você ainda vai testemunhar daquilo que Deus irá fazer na sua vida. Amém. Você crê nisso? Amém. Por que está tão abatido minha alma? E você pensa que na primeira parte do salmo acabou a tristeza do salmista? Não. Ele continua, depois que ele faz essa conversa consigo mesmo, ele ainda diz: a minha alma está profundamente triste. Há tristezas que são persistentes, angústias persistentes, dificuldades persistentes. Ah, pastor, eu creio que o Senhor vai me curar. Mas se o Senhor não curar você, o presente maior Ele já te deu, que é a vida e a vida eterna. Então continue se alegrando no Senhor. Amém? Amém. E o emprego? Lembro-me bem que no meu primeiro emprego demorou 7 meses. Para mim era uma eternidade. Havia uma regra lá em casa que era a seguinte: meu pai, um homem muito rude, não conhecia Jesus na época. Eu lembro quando eu ia para a igreja, ele falava assim: leva também a cama para a igreja. Você já foi domingo, já foi quinta-feira, vai sábado também, leva a sua cama, está fanático. Talvez você já tenha ouvido algo semelhante. E a regra dele era a seguinte: eu vou sustentar você até os 18 anos. 18 anos e um dia, se você não estiver trabalhando, eu vou expulsar você de casa. Bondoso ele, né, irmãos?
18 anos de idade. Eu orava para não chegar aos 18 anos. Mas o tempo não para. E eu, 18 anos, no dia do meu aniversário, foi um dia terrível para mim. Um dia angustiante. Eu falei, pronto, amanhã estou na rua. Meu pai não era blefe dele. Ele falava sério. E eu orava por um emprego, eu falava, Senhor, abre a porta. Eu já estagiei agora, Senhor, eu posso trabalhar, abre essa porta, Jesus. E estudava. Deu 18 anos e um dia. Acordei, ele já tinha ido trabalhar, voltou, olhou para mim, jantou, foi dormir. Eu falei, uau, mais um dia se passou, não estou na rua. Graças ao Senhor, graças ao Senhor. Segundo dia, as pernas tremendo, eu vou para a rua. E minha mãe também angustiada, né? Querendo me tirar de cena. Fica ali, não deixa ele te ver. Olha que coisa que a cada coisa que a gente passa nesse mundo, queridos, às vezes na nossa própria casa, só o Senhor. Passou o segundo dia, a primeira semana, a segunda semana, e eu falei, Jesus, tu és maravilhoso, glória a Deus. E eu pensei, o emprego chegará. Esse mês eu creio, Jesus, tu és poderoso. Eu fiz corrente de oração, fiz jejum. A gente fica tão crente quando a situação está difícil, não é verdade, queridos? A gente fica crente demais, a gente vem num grupo de oração, vamos no culto, na casa do irmão, o irmão nem convidou a gente chega, eu vim para o culto. E se o pastor está bem, pastor, eu quero servir, eu quero trabalhar na igreja. O que houve, meu irmão? Não, eu estou, olha, fogo puro. Sabe o que é isso? É o deserto. No deserto, nós buscamos mais a Deus. Infelizmente, somos tão duros de coração que quando tudo vai bem, geralmente nós relaxamos nossa comunhão com o Senhor. Mas quando estamos passando por dificuldades, buscamos mais o Senhor. E sabia, irmãos, momentos difíceis são momentos que são muito frutíferos para aqueles que amam o Senhor. Porque o Senhor, Ele não nos deixa no deserto sozinhos. Quando Israel estava passando pelo deserto, o Senhor estava com eles. A nuvem os cobria durante o dia para que o sol não os torturasse. E à noite, porque o deserto é frio demais à noite, quente demais durante o dia, à noite havia uma coluna de fogo para que eles não passassem frio e não se perdessem no meio do deserto. Assim também, quando passamos por aflições, por dificuldades, o Senhor está conosco. Aleluia. E nós podemos ver uma coluna de fogo, e podemos ver a nuvem de Deus, e podemos ver o pão, o maná descendo dos céus, água vindo da rocha. Só é possível no momento da dificuldade, no momento que estamos no deserto. Se você estiver num manancial, não vai brotar a água da rocha, porque tem água. Os milagres acontecem também nos momentos difíceis, queridos. E como foi lá com o emprego? Não foi no primeiro mês, não foi no segundo mês, não foi no terceiro mês, e minha alma ficou profundamente triste, e dá uma ansiedade. O tempo é de Deus. Nós não podemos dobrar o braço de Deus. Nós devemos orar, crer e confiar. Diga, confiar. Devemos confiar no Senhor, colocar toda a nossa esperança em Deus e saber, Senhor, eu não sei quando, mas eu sei que eu irei te louvar pela minha bênção, pela resposta da minha oração. Amém. Foi isso que o Senhor ensinou ao salmista, e usou o salmista para falar comigo e com você. Por que está tão triste a minha alma? Mesmo quando a tristeza se prolonga, mesmo quando você já orou uma vez, já orou duas, orou um mês. Eu orei 20 anos para que meu pai se convertesse. E agora o velho está crente.
O velho está crente que só, irmãos. Me liga e fala: já orei hoje, meu filho, e glória a Deus. Ele ainda diz: puxa, quanto tempo eu perdi longe de Jesus. Eu acho isso fantástico. Porque quem conheceu ele no passado sabe que foi Cristo que teve compaixão dele, mudou o coração dele. Jesus tem compaixão de você e de mim também. Nós estamos aqui porque Ele nos amou primeiro e até o fim. Amém? Então, mesmo que o choro dure uma noite inteira, e mesmo que essa noite se prolongue, mantenha a sua confiança, a sua esperança no Senhor, e diga a você mesmo: por que você está tão triste? Por que você está tão preocupado? Pais, você tem limitações em relação aos seus filhos. Você pode conduzi-los até certo ponto, mas você tem que confiar que o Senhor está cuidando deles. Amém. Talvez seus filhos estejam longe do Senhor, mas eu quero te dizer: o Senhor não está longe deles. Amém. Talvez os seus pais estejam longe de Deus, mas pela tua oração o Senhor está perto deles. Às vezes nos angustiamos por alguém que amamos e ainda não está na presença de Deus, mas você deve falar para si mesmo: por que está assim tão triste e preocupado, minha alma? Espere em Deus, porque é certo que eu ainda vou louvá-lo. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Aleluia. E os seus inimigos perguntam: onde está o seu Deus? Às vezes não são pessoas, às vezes é uma voz que vem e diz: puxa, eu estou na igreja, eu estou buscando o Senhor, eu sou um servo fiel do Senhor, puxa, tudo de bom acontece com o vizinho, macumbeiro, e comigo não acontece. Tem alguma coisa errada? Espere em Deus, porque há pessoas que vão ter prosperidade nesse mundo. Satanás vai dar presentes a eles, mas está roubando a coisa mais valiosa deles, a alma. E você pode ter apenas um salário mínimo nessa terra, mas o Senhor vai fazer com que você tenha uma vida digna, e com esse salário mínimo um dia você vai chegar na presença de Deus e vai morar nas mansões celestiais. Jesus, põe a sua esperança no Senhor. Olhe para Cristo, não olhe para as águas, olhe para o Senhor. E aí você vai vencer essa tristeza que tenta tomar conta de você. Espere em Deus. Mas pastor, eu estou casada com este homem há 40 anos, há 30 anos. Olha, já orei. Continua orando. Continua orando. As suas orações estão diante do Senhor. E Ele colhe todas elas. Amém? Salmo 42. Irmão Renato, eu li o Salmo 40 no início, e é este salmo que eu quero ler agora no final com os irmãos. Salmo 40. O que diz o Salmo 40? Vou ler na minha versão, os irmãos acompanhem. Diz assim: coloquei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me no local seguro. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança e não vai atrás dos orgulhosos, os que se afastam para seguir deuses falsos. Senhor meu Deus, quantas maravilhas tens feito! Não se pode relatar os planos que preparaste para nós. Eu queria proclamá-los e anunciá-los, mas são por demais numerosos. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Se a tua esperança e a tua confiança estiver completamente no Senhor, saiba que o Senhor vai se inclinar e vai ouvir a tua oração, o teu clamor, o teu grito de socorro. Ele ouve você. Ele é aquele que nos tirou de um poço, de um tremedal de lamas,
e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Nos tirou desse atoleiro e pôs os nossos pés sobre a rocha eterna que é Cristo Jesus. Muitas são as fontes de tristeza e angústia neste mundo. Se nós pararmos para olhar para o nosso país, não há esperança para o Brasil. A corrupção chegou em todos os níveis da nossa sociedade, em todas as esferas de poder. Em quem você pode colocar, em qual político podemos colocar nossa esperança? Em nenhum. Mas o Senhor, Ele pode transformar a nossa nação, Ele pode transformar a igreja no Brasil. Ele tem poder para isso. Amém. Às vezes olhamos para dentro de nossa casa e pensamos, não tem como mudar. Tem sim. Eu vim nessa noite dizer para você, o Senhor ouve a oração e Ele transforma famílias, transforma casamentos, transforma relacionamentos, transforma o nosso lar. Ele é aquele que enche um lar atribulado de paz. Ele enche o lar de paz. Quando Ele entra, tudo muda. Quando o Senhor entra em cena, mesmo o deserto vira manancial de águas cristalinas. A porta de trabalho o Senhor pode abrir. O primeiro emprego o Senhor pode trazer. Ele pode todas essas coisas. Mas sabe por que Jesus veio? Ele não veio pelo nosso emprego. Ele não veio simplesmente para curar nossas enfermidades físicas. Sabe qual foi o motivo de Cristo vir? Ele veio salvar você. Amém. E se Ele salvou você, se o Pai Celestial não poupou Jesus Cristo, mas antes entregou o seu único Filho por amor a você, para salvar a sua alma, aquilo que você tem de mais valioso, a sua alma, Ele não poupará nada para cuidar de você, para zelar por você. Confia no Senhor. Amém. Pode demorar, o tempo é de Deus. Mantém sua esperança no Senhor. Amém. E diga a Ele: Senhor, eu posso te louvar mesmo hoje, porque o Senhor já me deu vida e vida eterna. Amém. Nós devemos viver o hoje, mas com os nossos olhos na eternidade. E aí, a tristeza vai passar pelo nosso coração, porque somos frágeis, somos humanos, mas ela não vai fazer morada, porque nós vamos lembrar quem é o nosso Deus e vamos questionar por que estamos tão tristes. Se o nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso, que ouve o nosso clamor e atende o nosso grito de socorro, podemos esperar nele, confiar, porque Ele nos abençoará. E ele termina o salmo dizendo: põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. A pergunta a mim e a você é: quem é o seu Deus? Se é o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, fique em paz, porque Ele é o soberano. E você está seguro, abrigado no Senhor. Abrigado no Senhor. Abacuque estava profetizando, foi usado por Deus em profecia, e o Senhor usou ele para dizer que traria juízo sobre o seu povo, sobre o povo de Deus. E esse juízo sobre o povo de Deus, Deus usaria uma nação ímpia. E Abacuque falou: mas Deus, por que o Senhor vai usar o ímpio para trazer juízo sobre nós? E o Senhor foi falando, porque às vezes nós não entendemos a forma de Deus agir. Não é verdade? Às vezes você diz: mas por que isso? Eu não entendo, Senhor.
E o Senhor foi falando com Abacuque, foi falando com ele, explicando a ele, e no final Abacuque se rende diante da graça, do amor e da justiça de Deus, e diz assim: mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uvas na videira, mesmo falhando a safra de azeitona, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, isso é, mesmo que tudo dê errado, Senhor, mesmo diante, Senhor, da situação mais terrível, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação, porque a salvação é o que importa. A salvação é o que importa, a vida e a vida eterna, porque se você hoje perder o fôlego de vida, seu espírito estará na presença de Deus, se você crê em Jesus. Mas aqueles que não creem em Jesus podem ter a melhor safra, podem ter seus currais cheios, e se partirem sem Cristo, irão para o inferno. Mas aquele que está em Cristo tem um porquê, tem motivos de se alegrar nele. Ainda me alegrarei no Deus da minha salvação, e diz: o Senhor, o soberano, é a minha força, ele faz os meus pés como do cervo, faz-me andar em lugares altos. Por que estás tão abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus.